Vocês viram semana passada o Zé Múcio, ministro da Defesa do Brasil, relatou que o governo brasileiro deixou de fechar um negócio com o governo de Israel para compra de equipamentos porque houve interferência do Itamaraty, por questões político-ideológicas. E eu sinalizei na abertura do programa aqui de que não é a primeira vez que isso acontece. Esse texto está publicado no site do Políbio Braga, de autoria do Luiz Milman, já falecido, jornalista, professor, foi inclusive meu professor na Faculdade de Jornalismo da URGS. Tá? E eu me permito ler algumas linhas aqui. O texto é mais longo, mas só para mostrar que isso é modus operandi do petismo. O texto é de 2015. O PT já não era mais governo. Isso aqui já era gestão Sartori. Tarso governou do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2014, foi eleito em 2010. Escreveu, à época, o Luiz Milman. A doutrina do elástico. Imaginar que não há um ativo apoio, às vezes mais intenso, às vezes menos, por razões táticas da militância da estrutura partidária do PT, a iniciativas que visam a hostilizar o Estado de Israel e, por decorrência, israelenses e judeus, é demonstrar ingenuidade. Lembremos que o senhor Tarso Genro, por pressão da comunidade palestina e de setores amplos do partido, em seu último mês de mandato, como governador do Rio Grande do Sul, cancelou um acordo que havia firmado em abril de 2013 com a empresa israelense Elbit, que desenvolve tecnologia aeroespacial. O Palácio Piratini e Universidades Gaúchas para o estabelecimento de um polo tecnológico aqui no estado. À época, o seu chefe da Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais, Tarson Nunes, que, salvo engano meu, usa o, como é que é, o kefir, aquele, já vi fotos dele, já vi ele usando aquele lenço, né, que é a marca registrada ali da comunidade palestina. Tarson Nunes explicou a decisão de Tarso pela adesão à antisionista campanha internacional por boicote, desinvestimento e sanções contra o Estado de Israel. Se hoje o governo israelense tem uma força militar capaz de vencer qualquer conflito direto, nós temos a força moral de quem está com a razão e com a justiça. Temos que prestar atenção ao movimento internacional. Todo e qualquer produto de Israel não deve ser consumido por ninguém no Brasil e toda e qualquer empresa brasileira não deve fechar parcerias comerciais com Israel, declarou sem vergonha, escreveu aqui o Milman. Ele não deu bola para a natureza delinquente, o Tarson, em termos morais e intelectuais da declaração, e com frieza aplicou a doutrina do elástico, histórica e amplamente adotada pelos movimentos comunistas. Nunes, que representava o governo Tarso Genro, pesou bem as consequências penais de esticar o elástico e ficar na fronteira de cá da delinquência penal. Agora, petistas e seus agregados, das associações docente e discente do DCE, da UFSM, do Comitê Santamariense de Solidariedade ao Povo Palestino, capitaneados pelo deputado federal Paulo Pimenta, com seus aliados do Hamas, tentaram uma nova esticada, mas desta vez romperam o elástico pedindo uma lista negra de israelenses à reitoria da UFSM. Eles fizeram isso na época, tá? Em 2015. E foram atendidos. Em função do escândalo mundial que o caso provocou, eles terão de explicar aquilo que as sociedades de lei e valores humanistas não toleram, a prática do antissemitismo abjeto que se iguala aos atos nazistas e stalinistas. Então, não é de agora que o PT faz o que faz. Eu não conheço o deslinde dessa história, mas eu aposto aqui que não aconteceu nada. Com o Tarson, com o nada. Com o Paulo Pimenta, com nada. Tanto é que o Paulo Pimenta não, é tá ministro. Aí, ministro, se tivesse acontecido alguma coisa, não poderia estar na cadeira que está. A CUT fez algumas missões à Palestina. A CUT mandou sindicalistas aqui de vários sindicatos aqui de empregados
para a Palestina, lá para conhecer, enfim, para o movimento. Agora, que coisa triste, né? Como que parece uma certa sina do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas principalmente do Rio Grande do Sul, de ficar sempre do lado errado, né, tia? Imagina 2015, uma parceria com uma empresa de extremamente tecnológica, aeroespacial, dentro de Israel e tal, que pudesse vir para cá, o que a gente pensaria, como é que isso se desdobraria em termos de universidades, de conhecimento, de desenvolvimento, de recursos, enfim. E aí a gente está aqui discutindo ainda, realmente, a Palestina, o Hamas, né? A gente está aqui achando, o pessoal acha e defende isso com veemência, né? Então, poxa, olha, a gente fica meio desalentado da vontade de pegar o travesseiro e zarpar, né? Tem um vídeo circulando, está nas redes sociais do Camozato, na semana passada ou retrasada, me foge a data exatamente, mas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi palco de uma palestra de um sujeito que se arvora aí a condição de especialista em Oriente Médio, e aquilo ali foi bancado, porque a estrutura ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é paga pelo contribuinte, pelo pagador de impostos brasileiro. E é um festival de antissemitismo, tá? Porque ele não aceita, pelo que o relato do Camozato, o sujeito em questão ali não aceita nem debater. Ele exigiu, ele diz isso no vídeo. Não sei se a Folha de São Paulo propôs um debate entre ele e alguém ligado ao governo de Israel ou do Stand With Us, que é uma entidade, né, ligada a Israel, e ele não aceitou. Ele não queria, ou seja, ele queria falar sozinho. Na URGS ele teve plateia exclusiva, cativa, e foi aplaudido. Parece que foi na Faculdade de Economia que isso aconteceu. Tá? Então essa é preocupante demais isso, porque se essa turma que enche a boca para falar de democracia, a gente está falando da única democracia naquele pedaço de chão do planeta. Tá? E aí nessa hora a democracia não vale nada. De um país que tem uma das maiores paradas LGBTQ do mundo, em Tel Aviv, e essa turma que se diz defensores das causas das minorias, para eles isso não vale nada. É um país onde mulheres votam, né? Mas eles preferem apoiar o Irã, que nesse momento está ameaçando, acho que uma jogadora de xadrez, se ela não usar lá o véu, a burca e tal, ela vai ser punida. Né, mas... É aquela coisa, democracia é quando eu mando em ti, ditadura é quando tu manda em mim. É assim que funciona. Não, para eles é assim, democracia é quando eu venço as eleições, ditadura é quando eu perco, né? Então, Ventura. Me chama a atenção que não faltam vozes veementes para defender os direitos humanos de Cuba e da Venezuela. Agora, quando bebês são brutalmente assassinados, mulheres são brutalmente estupradas, né? Jovens são dilacerados em seus corpos, aí não tem direitos humanos. Não tem direitos humanos. É impressionante, né, esse relativismo moral dessa turma. Eles não acreditam em nada. Na verdade, eles têm um discurso pueril, porque quando eles são confrontados com dados da realidade, eles ficam num silêncio cúmplice. Essa é a grande verdade. O Neil Ferguson tem escrito muito sobre a questão de Israel e eu estou de acordo com as ideias que ele tem colocado, que Israel simplesmente decidiu que não vai dar mais nenhuma margem de espaço, vírgula, a menor fresta de possibilidade possível para o novo Holocausto. É aquilo que foi feito lá. O Holocausto foi aquela invasão. Os judeus eram dizimados diariamente. E o mundo precisa dizer não para esse tipo de brutalidade. A Constituição brasileira fala em proteção dos direitos humanos, né? Soberania dos povos, etc. e tal, mas e agora? E agora? Agora porque, de certa maneira, talvez por motivos econômicos,
ou que qualquer tipo de estupidez ideológica se tenha, eu me coloco do lado errado da história. E mais, tisnando uma instituição absolutamente respeitada que é a chancelaria brasileira. O que é isso? Mas olha só, Ventura, tu pega... tu falaste o seguinte, né, Guilherme? Não sei como é que é o nome desse cachecol, chale, enfim, que representa o Estado palestino. Acho que é kefir, se eu não me Kefir, engano. enfim. Não conheço. Mas o lenço, aquele. O lenço. Muita gente chama de lenço palestino. Tem um nome, eu não lembro agora. Eu quero trazer justamente o viés do seguinte. Se fala tanto, né, nas questões de práticas racistas, de práticas discriminatórias. Não é segredo para ninguém que o Estado palestino prega a destruição de Israel. Ele defende o extermínio de judeus. Isso qualquer notícia que se abra, né, isso é bem claro. E aí eu pergunto o seguinte, utilizar esse lenço aqui não é uma forma de externar a concordância com esse regime, e isso não se caracteriza, não se configura como uma prática racista? Não é? Veja bem, eu não vou defender aqui nazista, tá? Pelo amor de Deus. Agora, a gente vê se alguém de qualquer forma utilizar o símbolo nazista, nós não temos dúvida de que aquilo ali está vinculado a ódio, né? O símbolo nazista traz essa figura para nós. Claro. E por que esse lenço, esse chale, cachecol, enfim, não traz essa mesma coisa? Por que esse lenço não é, então, proibido aqui? 2 pesos e 2 medidas? Não sei, eu estou perguntando, né, uma pergunta honesta aqui, porque realmente me parece que eu acho que toda forma de racismo e de discriminação ela deve ser combatida, claro, né, independente de quem a cometa. Agora, eu não posso achar que num debate em que não se permite o contraditório, enfim, aí não é debate, né, mas enfim, num evento principalmente acadêmico, né, onde eu não admito o debate, ou seja, e aí nós pegamos, por exemplo, representantes de movimentos de direita, jovens que têm o pensamento mais voltado à direita, mais centrado à direita, como eles são tratados hoje, por exemplo, dentro da Universidade Federal? Por que alguém pode entrar na Universidade Federal com uma camiseta do Che Guevara, e se alguém entra com uma camiseta do Bolsonaro, ele é agredido? Então, assim, onde é que está a pluralidade, onde é que está a democracia nisso? É a prova de que não existe democracia. Claro. A democracia, ela é uma palavra bonita que eles utilizam para cooptar, né, multidões, mas eles, em momento algum, eles defendem a democracia. Tudo que eles querem, e aí eu estou falando aqui PT, é efetivamente um regime totalitário, onde só eles têm razão. Então, e aí a gente vê... Claro. No máximo aquela oposição, digamos assim, autorizada e tolerável, leia-se PSDB. Claro. Aí, esse é o jogo que eles querem. Mas, no fundo, eles são totalitários, eu concordo com o Escozeiro aqui. Na melhor das hipóteses, aquela oposição que não é oposição, né? O Serra fazendo oposição, o Alckmin, que agora é vice-presidente, fazendo oposição... Não, acho que aqui tem uma questão também, né, para a gente não ter um pensamento absolutista. Pode ter palestinos que não têm uma visão destrutiva contra, né, e usem essas simbologias, né, e tenham fins pacíficos, né. Agora, quanto ao fato objetivo, né, vamos ser claros aqui. Israel foi brutalmente agredido e declarou guerra nos termos das regras internacionais. Foi isso que aconteceu. É isso. Israel cumpriu com o dever, declarei guerra, não vou admitir, declarei guerra. É isso. Agora, tem um outro ponto que acho que é importante a gente debater aqui, que é a questão geopolítica no mundo. Né? Israel está mudando a situação geopolítica do Oriente Médio, porque Israel vencerá a guerra. Sim. Israel vencerá a guerra. E isso vai ter consequências na questão do petróleo, isso vai ter consequências na relação dessas forças ocultas do Irã aí, que apoiam China com armamento, Rússia com armamento. Tem a questão de Taiwan, que ontem
A China fez um exercício, né, um teste de guerra, de certa maneira englobando toda a ilha de Taiwan. Tem a eleição de Trump, tem a eleição americana. Então, assim, o mundo está numa quadra geopolítica de alta ebulição. E essa questão de Israel, que tomou essa decisão vertical e que tem impacto necessário dentro da eleição americana, porque os Estados Unidos garante também, é um apoiador importante das questões bélicas no Oriente Médio, embora o interesse americano na região tenha mudado pelos novos métodos de produção de energia que os Estados Unidos criou internamente, é algo altamente tensionado que nós estamos vivendo aqui. Altamente tensionado. Agora, me parece claro que o governo brasileiro, por motivos inexplicáveis, se coloca na contramão da história. Se coloca na contramão da civilização, se coloca na contramão das forças que querem um mundo pacífico e ordeiro. Num pedaço, e muita gente repete aquele bordão, como é que é? From the river to the sea, Palestine will be free. E fala isso como se fosse assim uma cantiga de ninar, né? Uma modinha de criança e tal. Isso aí resume a ideia do Hamas, o extermínio do povo judeu, o fim do Estado de Israel. From the river to the sea, qual é o rio? É o Jordão. The sea, qual é o mar? É o Mediterrâneo. É varrer Israel do mapa e, consequentemente, as pessoas que lá vivem. Vamos lembrar um outro exemplo aqui. A turma que defende o pluralismo social, temos que ouvir todas as forças, o mundo, temos que entender os minoritários, se levantaram quando Netanyahu foi discursar na ONU. Ah, sim. Não temos que ouvir o diferente? Não temos que confrontar as ideias? Inclusive, o Brasil se levantou.